Leon matou Sayaka, Monokuma matou Junko e então Leon foi executado. E aí Mondo matou Chihiro e então ele foi executado. Hifumi matou Kiyotaka, então Celestia matou Hifumi e então ela foi executada. E isso nos traz a agora, na manhã seguinte do caso da Celeste. Só há 5 deles ali. O Makoto se questiona sobre aquilo que ele viu ontem. Será que a Sakura é a espiã do mestre do jogo? A Sakura pergunta ao Makoto se ele está bem e ele frio e calmamente diz que sim. Ele decide não falar disso na frente dos outros, pois confundiria todo mundo. A Kyoko observa. A Hina quer comer, associa a comida com felicidade, então decide que vão comer até não conseguirem ficar de pé. Porém, isso não poderá ser o caso, porque depois que terminarem precisam explorar. Como o julgamento de classe acabou, novas áreas foram abertas e eles ainda têm o alter ego, então não precisam se render ao desespero. O Makoto concorda e instiga que pensem sobre o futuro. O Hiro diz que não vai morrer, porque não vai ter mais assassinato nenhum. Como o Vidente Supremo, essa foi sua previsão noite passada. Quando perguntado sobre a precisão de sua clarividência, ele diz 20%, talvez até 30%. Isso parece baixo, mas ele diz que é porque ele não é paranormal. Não querem que confundam a adivinhação dele com a abobrinha ocultista. Ele parece ser bem hostil a qualquer coisa sobrenatural, como se insistindo que sua clarividência fosse resultado de observações legítimas. Ele menciona mutilação de gado e a Kyoko explica para os outros sobre a lenda urbana de alienígenas abduzirem vacas. Mas o Hiro acha que não é uma lenda. Aconteceu com ele num dia que foi comprar um hambúrguer. A propaganda era que os hambúrgueres eram 100% bovinos. Pegou para viagem e correu de volta para casa. Foi aí que, de repente, um feixe de luz veio do céu. Preparem-se para a história mais relevante e importante da história de Danganronpa. Contém ironia. Some crazy beam came out of nowhere and locked onto my hamburger. And as soon as the beam touched it, the burger started floating in midair. And then, still floating there, the entire burger started coming apart! One part of it just vanished, while the rest fell back into my hand. Do you realize what that means? It means the burger wasn't 100% beef! It must have had some pork or something mixed in. Something like 70% pork and 30% beef would be my guess. De alguma forma, a parte mais interessante para ele nessa história não foi a existência de um OVNI abduzindo seu hambúrguer, mas o fato de que isso o fez descobrir que ele não era 100% bovino. A Hina não consegue dizer se ele acredita ou não em ocultismo. Chama ele de patetão, o que ele não gostou. Ela então chama ele de patetinha, e ele achou bem melhor. Não deixarei passar essa chance de fazer uma análise do Yasuhiro, já que até agora praticamente não falei sobre ele. Coisas muito fora da realidade concreta e observável como um OVNI não parecem assustar ele, mas assim que o assunto vai para algo místico ou sobrenatural, ele fica aterrorizado, como na vez que pirou quando achava que o alter ego era um fantasma. Isso parece contraditório, mas mais de perto não é. Primeiro, que ele tem muito orgulho e confiança em sua clarividência, mas insiste que não tem nada a ver com algo místico. Isso só pode implicar que ele usa métodos de previsão que ele acredita serem científicos de alguma forma, ou pelo menos possíveis de serem feitos com técnica e leitura intuitiva de padrões, e não algo mágico. Juntando tudo isso com a relação aparentemente ruim que ele tem com entender fatos concretos simples, considerando os últimos capítulos, acredito que ele se oriente primariamente pela intuição, mais especificamente a intuição extrovertida, ou seja, aquilo que é oculto na realidade para ele possui um caráter objetivo e não subjetivo. Dessa forma, podemos
Vamos imaginar que, para ele, a existência de aliens é uma possibilidade objetiva, que quando usando de inferências e possibilidades no mundo externo, que podem tomar tanto o lado bom de observações científicas ou ruim de teorias da conspiração, possa facilmente se conceber a existência de vida fora da Terra. Mas a existência de espíritos, fantasmas e poderes sobrenaturais para ele não é uma possibilidade objetiva. Não é algo que qualquer um pode apontar para o mundo externo e pegar as conexões. Requer experiências subjetivas demais para isso. E é essa subjetividade que o assusta. O Yasuhiro, no geral, tem um estilo de comunicação bem conversacional e dialogador, pulando de possibilidade em possibilidade, não importa o quão irrealistas elas pareçam ser, que são coisas de se esperar para quem tem a intuição extrovertida dominante. Dito isso, ficamos entre ele ser ENFP ou ENTP, mas estou inclinado a acreditar que ele se orienta mais pelo sentimento, julgando por valores, do que pelo pensamento, julgando pela lógica, mas isso veremos mais pra frente. Voltando pra história, o Makoto espera que a previsão do Hiro de que ninguém mais seja assassinado se torne realidade. O Hiro diz que não vai matar ninguém. A Hina também. A Sakura também. A Kyoko também. O Makoto também. Ele sentiu que essas palavras estivessem os unindo. A Sakura queria que o Byaku e a Yatoko estivessem aqui pra isso, mas só pensam em si mesmos. Isso foi o suficiente para provar pro Makoto que estavam unidos por enquanto, mas dentro desses laços se escondiam a fraqueza e a fragilidade. E então chegou a hora de explorar as áreas novas que foram abertas. Temos acesso ao 4º andar da Academia Pico da Esperança. O Makoto está esperançoso que encontrará alguma pista. Tem uma porta azul, mas está trancada. Pela placa é a central de dados. O que tem atrás é um mistério. Tem esse corredor colorido que chega no que parece ser a sala de música. A Kyoko está aqui. Ela pergunta pro Makoto o que ele encontrou na sala secreta do banheiro masculino. O Makoto conta que foi atacado por trás, e então toda a montanha de arquivos de documentos que estavam lá sumiram. Ela diz que não tem problema, ela já viu tudo o que precisava e esperava que o mestre do jogo podia ir atrás dele, porque o mestre deve ter a visto nas câmeras de segurança do corredor quando entrou lá antes dele. Portanto, mandou o Makoto lá dentro para ver como o mestre reagiria e se ele sequer conhecia aquela sala. Já que o mestre foi tão longe a ponto de atacar o Makoto e tirar tudo de lá, devia ter alguma pista desconhecida que poderia revelar a identidade do mestre do jogo. Surpreso que foi usado de isca, o Makoto questiona a Kyoko, mas ela diz que ele é um garoto, então deve conseguir lidar com isso. Ok, ela tem um complexo sobre o que um garoto é. O Makoto ignora isso por enquanto e pergunta a ela se ela sabia sobre o bilhete que tinha lá, que dizia: "Você não pode sair". Ela diz que é melhor não conversarmos sobre isso aqui, por causa das câmeras. Ela diz que está investigando e se descobrir algo o contará. Tudo bem? Decidido então. Ela fez soar como se estivesse fazendo uma pergunta, mas o Makoto obviamente não tinha escolha. A Kyoko diz que é a vez do Makoto contar o seu segredo. Ela percebeu que ele está escondendo algo: a batalha da Sakura e do Monokuma. Ela pergunta qual o problema, percebendo muita preocupação no Makoto. Eles são amigos, então deve ser capaz de confiar nela. Não é isso que ele sempre dizia? O Makoto concorda, mas diz que não há nada pior do que expressar dúvidas sobre seus amigos quando você não tem nenhuma evidência contra eles. Agora, nós temos a opção de contar a ela e não contar a ela. Na minha visão, a escolha certa é contar a ela. A Kyoko repetidamente demonstra ser uma pessoa confiável e extremamente inteligente. Compartilhar essa informação com ela abriria espaço para discussão sobre o que fazer diante disso, algo que o Makoto precisa ajuda. Ela tem contado muitos segredos só pro Makoto, abriu seu coração um pouquinho, o que para ela já é muito. De acordo com os princípios do próprio Makoto e para construir essa confiança com a Kyoko, contar a ela, mesmo que seja expressar dúvidas sobre um amigo sem provas, vale a pena. Eles podem pensar nisso juntos, né? Não.
A gente seleciona a opção de contar e o Makoto monologa. Diz que não achou nenhuma evidência conclusiva e que falar sobre isso agora pode deixar as coisas piores. Aí ele só repete o que ele disse antes, e se a gente tenta insistir, fica nesse loop. A escolha que o jogo nos dá é ilusória, a gente só pode concordar com o Makoto e não contar. Mas a justificativa lógica para o pensamento dele não faz o menor sentido. Ele vem dizendo que não tem provas, mas precisa de evidência conclusiva de quê e pra quê? Ele não vai afirmar nada, apenas contar o que ele viu. Quanto mais informação, melhor. O que ele viu da Sakura e o Monokuma pode ter muitas interpretações e significados possíveis. Não significa automaticamente que a Sakura é uma traidora que fingiu ser amigo deles esse tempo todo. A Kyoko é a pessoa perfeita para compartilhar essa informação, saindo do campo da lógica, seu verdadeiro raciocínio que faz sentido dentro da sua psique e que ele também falou é o medo dele de deixar as coisas piores, porque na mente dele é horrível expressar dúvidas dos amigos que estiveram finalmente se unindo. Quer proteger seus amigos e evitar ao máximo causar confusão e discórdia. Isso solidifica o Makoto como um tipo de sentimento extrovertido dominante. Ele confia na Kyoko, mas também confia em todo mundo. Ele sequer considera fazer da Kyoko uma exceção. Enquanto a Kyoko tá tratando essas informações e confiança como transações um a um entre eles, o Makoto tá pensando na Sakura e todos os outros ao mesmo tempo, dividindo sua confiança. Enfim, o Makoto escolhe não contar a ela. Ele se desculpa e diz que não pode dizer a ela ainda. A Kyoko o pergunta se acha isso justo. Tava feliz em ouvir a história dela e agora não quer compartilhar a sua? Ele só pede desculpas. Ela fica em silêncio por um momento, diz que não tem problema, se vira e diz adeus. E então deixou o Makoto sozinho. Ele acha que deixou ela irritada. Na sala de música não tem nada demais além de um piano de cauda. Explorando mais, encontramos uma porta que nos leva ao escritório, onde normalmente ficariam os professores. No chão, o Makoto percebe uma fotografia: Celestia, Hifumi e Sayaka, os rostos sorridentes de 3 pessoas que estão mortas agora. Uma sala de aula sem placas de metal sobre as janelas. É igual à foto que ele tinha visto antes. Ele acredita que isso é uma pista importante. As fotos fazem parecer que viveram uma vida escolar normal, mas não há como sorrir assim nesse mundo de desespero. Será que foi tirada antes de virem para a academia? Será que se conheciam antes de chegar aqui? O Makoto não acredita e pensa que é fabricação do Monokuma. O mesmo aparece e diz que o Makoto que é falso e cata a fotografia da mão dele. O Monokuma diz que se existisse um prêmio Nobel da verdade, levaria o primeiro, segundo e o 4º lugar. Na verdade, isso é mentira. O Makoto pergunta se a foto é de fato verdadeira ou falsa, e o Monokuma responde que é real. E aí ele vaza. O Makoto guarda seus pensamentos pra si. Além de flores nas mesas do escritório, não há nada, então a gente sai e explora mais. No mesmo corredor há a sala do diretor. Deve ter algo importante de trás dessa bonita porta, mas a porta está trancada, então não tem o que fazer. Olhando mais por aí, há o laboratório de química. Vixe. Ali estão Hina e Sakura conversando. O Makoto quer investigar a questão que viu da Sakura, mas não pode perto dos outros. Lá há um grande armário estocado com todo tipo de medicamento. A Hina tem algo a dizer. Aparentemente tem coisas para pessoas fitness aí também. Até uma bebida proteica de alta qualidade. Uma mina de ouro para essas duas. Além disso, não tem nada mais de interessante no andar novo, além das áreas que não podemos acessar. Todos voltam pro refeitório para discutir seus achados. Eles conversam bastante sobre e tal, mas eu vou contar as informações relevantes. No laboratório de química, além de medicamentos e suprimentos, há um bocado de venenos diferentes. Estavam todos rotulados, no entanto, então seria difícil pegar um sem querer. Mesmo assim, é melhor ter cuidado. A Hina sugere não contar isso pro Byakuya e a Toko, mas a Kyoko explica que o Byakuya vai descobrir eventualmente. Deixar algo tão perigoso ao ar livre foi intencional do mestre do jogo. O Makoto tenta falar com a Kyoko, mas é completamente ignorado. A Hina percebe que ela tá meio brava e chateada e pressupõe que o Makoto fez cagada. Ela não tá exatamente errada nisso. Eles mencionam a sala do diretor e pensam se tem como destrancar de alguma maneira. O Hiro considera arregaçar a porta, já que temos a Sakura. O que foi isso?
Não, por favor, continue. Você disse que eu tenho a bunda mais bonita do quarteirão? Na cidade, o melhor quadril violão? É isso que você disse? Falei porra nenhuma, maninho. Então o que foi que você disse? Basicamente, o Monokuma não aprovou a ideia. Essa é a sala dele, afinal. O Hiro tenta dizer que tava brincando e que não precisa ficar mordido. O Monokuma diz que não está mordido. Grrr. E então o Monokuma decide adicionar uma regra só pra isso. Agora, quebrar uma porta trancada é proibido. Ele vaza e o ID atualiza. O Hiro pensou que ia morrer, mas dado a reação do Monokuma, não há dúvidas que algo importante deve estar escondido lá. Acabado essa discussão, o Makoto toma a oportunidade de contar sobre a fotografia que encontrou. Todos lembram quando ele mostrou uma foto similar do Mondo, Chihiro e Leon juntos. Dessa vez era da Celeste, Sayaka e Hifumi, todos sorrindo. O Hiro acha que é Photoshop do Monokuma, mas o Makoto pensa que, se for real, tem que haver algum tipo de conexão secreta com tudo isso, alguma verdade escondida que simplesmente não conhecemos. O Monokuma disse que é verdade. Então você confia mais no Monokuma do que nas pessoas que morreram. Hã? É isso que você tá dizendo, não é? Não, não é isso. Eu tô surpresa. Mesmo você dizendo tanto que precisamos confiar em nossos amigos, a pessoa em questão não faz o mesmo. Isso não é! Qual o problema, Kyoko? Por que está ficando tão emocional? Eu não entendo o porquê ela está com tanta raiva. Eu entendo.